Prezados irmãos e amigos, nesse momento, mais uma vez, eu lhes peço a atenção para que nós reflitamos na Palavra de Deus. Nada melhor do que a Bíblia para nos transmitir conselhos sábios. E é por isso que eu peço a você, esteja atento, não a mim propriamente, mas ao que a Palavra tem a nos dizer. Nós vamos, nessa oportunidade, pensar a respeito de como transformar as provações em vitória. Estamos passando momentos difíceis. Toda a sociedade está perplexa com o que tem acontecido e a gente nem está sabendo direito ainda como lidar com esse momento, mas é preciso aprender com as provações. As provações nos dão também ensinamentos preciosos. Então a Bíblia nos ensina, lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4, como transformar as provações em vitória, como crescermos com ela, não é? Então, eu peço que você abra lá a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Esses versículos nos transmitem a seguinte mensagem. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação, que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos orar nesse momento para que Deus nos traga uma palavra de conforto, de sabedoria, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Deus, obrigado mais uma vez pela Tua presença em nós. O Senhor é aquele nosso companheiro constante. Nós cremos no Teu poder, cremos, ó Pai, na Tua provisão, cremos na Tua atuação, mesmo em tempos de insegurança. O Senhor é o nosso Deus, e é por isso que nós pedimos, nesse momento, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler nos fala a respeito de Tiago, dando conselhos de como devemos proceder quando vierem as provações. E esta carta escrita por Tiago é um livro com mensagens práticas. Há até quem considere o livro de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. E a mensagem central deste livro é como alcançar a maturidade espiritual. E maturidade espiritual é uma coisa essencial que devemos alcançar, principalmente em época de adversidade como a que estamos vivendo nesse exato momento. Eu gostaria de destacar para vocês como Tiago escreveu essa carta, com que finalidade, não é? Ele escreveu essa carta porque alguns cristãos estavam enfrentando duras provações e momentos de tensão. Estavam também sendo tentados a abandonar a fé. Estavam também sendo incoerentes entre o discurso e a prática. Cristãos que até se diziam seguidores de Jesus, mas que na verdade a sua prática diária apontava em outra direção. Estavam também se desentendendo por causa da liderança. Parece um pouco com o mundo em que vivemos hoje, não é? Quando há muita controvérsia e há muito desencontro entre o que se diz e o que se vive. Então vamos ver o que Tiago tem a nos ensinar. O primeiro destaque que Tiago faz, baseado nesse texto que acabamos de ler, é o seguinte: o cristão é vitorioso, mas não está livre das lutas. Sim, o cristão é vitorioso, mas não está livre das lutas. A palavra de Deus, em Tiago 1,1, diz o seguinte, confira comigo, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Perceberam o que Tiago diz? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
as 12 tribos dispersas entre as nações. Sim, as tribos estavam dispersas, espalhadas pelo mundo. E é claro que quando Tiago se refere a essas 12 tribos dispersas, ele está se referindo às tribos de Israel do Novo Testamento, ou seja, aos cristãos, aos judeus convertidos a Cristo, né? Eles viviam sendo perseguidos e após a morte de Estevão, muitos deles se espalharam pelo mundo com medo, na época de serem mortos pelo Império Romano, que era uma autoridade muito arbitrária e muito severa. Eles viviam longe de casa. Muitos cristãos tinham suas casas invadidas e saqueadas, outros eram pobres e o pouco que possuíam era desviado e tomado pelos poderosos e pelas autoridades. Então, querido, Tiago está afirmando para a gente que o crente, o cristão, não está livre das provações, das lutas, mas que ele precisa aprender a lidar com elas. Por que enfrentamos provações nesse mundo? Por que eles enfrentaram provações naquela época e da mesma forma, por que enfrentamos provações hoje? É simples. Enfrentamos provações porque nós estamos longe da nossa casa definitiva. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, enfrentaremos lutas, porque a sociedade nos impõe assim. Então, estamos longe da nossa casa definitiva. Filipenses 3:20 afirma isso quando declara: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceberam? A nossa pátria, a nossa casa definitiva, a nossa morada eterna está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ficar aqui nesse mundo definitivamente. E por conta disso, enfrentamos provações nesse mundo. Mas continuo respondendo aquela pergunta inicial: por que enfrentamos provações nesse mundo? Porque somos humanos, porque estamos sujeitos a doenças, a acidentes, a desapontamentos, a epidemias, a pandemias. Somos humanos. E enquanto vivermos aqui, pertencermos a essa espécie, a essa natureza humana, seremos sujeitos a essas coisas. Por mais que queiramos fugir dessa realidade, não é possível que isso aconteça. Somos humanos, estamos sujeitos às coisas que acontecem aqui nessa sociedade, nesse mundo. Por que enfrentamos provações nesse mundo? É simples, é porque nós somos pecadores, não é? Somos pecadores, criamos problemas com aquilo que falamos, criamos problemas com nossas atitudes. Uma pessoa que morre de câncer depois de ter fumado dezenas de anos, de certa forma colheu o que plantou. Alguém que morre de cirrose porque bebeu muito, não é? E viveu como alcoólatra aqui nesse mundo, de certa forma colheu o que plantou. Ele foi imprudente, não cuidou bem da saúde e por conta disso, então, acabou colhendo aquilo que semeou. É a chamada lei da colheita. O homem planta aquilo que ele semeia. E eu poderia citar muitos outros exemplos, mas eu tenho certeza de que você já está pensando comigo que a gente colhe aquilo que planta. Segundo destaque que eu quero fazer nessa oportunidade é: nossas provações se transformam em vitória quando experimentamos a alegria que vem do Senhor. Isso eu vou até repetir para você, para que você fixe bem na sua mente, na sua memória. Nossas provações se transformam em vitória quando experimentamos a alegria que vem do Senhor. Veja comigo Tiago 1:2, quando diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vou repetir o versículo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações. Será que Tiago gostava de sofrer? Claro que não. Ninguém em sã consciência, ninguém que tenha o seu juízo perfeito, gosta de sofrer. Tiago estava falando que nós precisamos considerar, por motivo de grande alegria, passarmos por grandes provações, porque podemos retirar delas coisas positivas. Aliás, existe um livro, não é, chamado, cuja personagem principal é Poliana, e Poliana sempre tirava lições boas de crescimento das experiências ruins, das experiências adversas. E Tiago, ele está nos ensinando a mesma coisa. Já que temos que passar por lutas, precisamos então saber crescer nas lutas. Sabe por que precisamos aprender a crescer nas lutas? As provações não duram a vida inteira. Ninguém suporta uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Quando se embarca numa aeronave, quando se vai fazer um voo, não é uma viagem de avião, ninguém aguenta, ninguém suporta uma viagem inteira de turbulência. A turbulência vem, mas passa. Assim também são as lutas da vida. A Bíblia diz que depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Você crê nisso? Quem afirma isso não é homem algum. É o Deus que fala para nós através da sua palavra. Depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Atente para o que diz o Salmo 30, versículo 5. Se você quiser repetir comigo, diga aí onde você estiver. O choro pode durar uma noite, complete. Isso, mas a alegria vem pela manhã. Não fomos criados para ficar estacionados em meio às provas. Elas são passageiras. As provas são passageiras. Elas são temporárias. Deixa eu fazer um outro destaque com você. Pense comigo, acompanhe aqui o meu raciocínio. Nossas provações transformam-se em vitória porque elas nos ensinam. Vou repetir. Nossas provações transformam-se em vitória porque elas nos ensinam. Veja o que Tiago diz, ouça o que Tiago diz em Tiago, capítulo 1, versículo 3, um texto já lido por nós, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu tenho certeza de que nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas têm aprendido muito, aprendido a valorizar coisas que no momento anterior a esse acontecimento não valorizavam. Pessoas têm olhado mais para as suas famílias, para quem está ao seu lado, têm tido o tempo que diziam não ter, mas Deus sempre tem a falar conosco, muito a falar conosco, através dessas experiências vividas. Então não esqueça do que Tiago está ensinando. Nossas provações transformam-se em vitória quando ela nos ensina. Quando elas nos ensinam, essas provações nos ensinam. Não há melhor professora do que a provação. Ela nos mostra quem nós somos e quem Deus é. As provações nos mostram quem nós somos e quem Deus é. O que essas provações, ou o que essa pandemia, o que esse novo coronavírus tem nos mostrado? Tem nos mostrado que nós somos seres perecíveis. Tem nos mostrado que nós somos seres destrutíveis, o que muitas pessoas não param para pensar e não se dão conta disso. O que ela tem mostrado? Que Deus está acima de tudo isso. E que o Deus que é Senhor do macro também é Senhor do micro. Tenho certeza de que Ele também está inspirando cientistas, porque cientistas são pessoas usadas por Deus, são instrumentos usados por Deus para debelar esse mal que estamos enfrentando. É por isso que devemos valorizar a ciência, sim, a fé e a ciência.
elas não são oponentes, elas não entram em conflito. O que a ciência não responde, a fé responde. Mas a função da fé não é criar mecanismos para resolver essas questões voltadas para a epidemia ou para a pandemia. Isso é papel da ciência e ela dá conta disso quando Deus inspira os homens e quando os homens usam isso com ética e com responsabilidade. Mas voltando para a Bíblia, quando Deus provou Abraão, ele testou Abraão a fim de aprimorar a sua fé. As provações aprimoram a fé. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. A fidelidade a Deus e a nossa perseverança diante das lutas provam que nascemos de novo. Querido, só nasceu de novo quem de fato resiste às provações. Só tem a ratificação de que tem uma nova vida quem consegue prosseguir fiel a Deus diante dessas lutas tão intensas. Soubemos agora há pouco que um funcionário daquela série de Malhação acabou de cometer um suicídio por conta do desespero. Isso é triste. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer que colhamos como resultado desta ou de qualquer outra luta. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só para complementar a informação que demos, foi o roteirista de Malhação que cometeu então o suicídio. Que situação triste. Isso aconteceu nesse dia em que estamos gravando esta mensagem, dia 22 de março. Não estou citando isso com alegria no coração, muito pelo contrário, estou falando com dor no coração, porque Deus também está triste. Não é isso que Ele quer para nós, não é isso que Ele quer para cada um de nós. Mas as lutas existem e nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, qual deve ser a nossa atitude diante da provação? Em vez de murmurarmos, em vez de nos desesperarmos, nós precisamos nos alegrar confiando na soberania de Deus. Mas como assim nos alegrarmos confiando na soberania de Deus? Quando a gente crê que Deus está no controle, a gente consegue se alegrar porque a nossa alegria vem de quem? Do Senhor. Nós não vivemos baseados nas circunstâncias, mas vivemos na fé daquele que é Senhor de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde está nos levando. Sabe para onde Deus está levando aqueles que confiam nele? Deus está levando para o lar celestial. É lá o nosso lugar. É lá a nossa morada celeste. Então, querido, o que eu quero dizer para você que está ouvindo esta reflexão, não do pastor Júlio Ravani, da Igreja Batista do Jockey Club, mas essa reflexão que vem da palavra de Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: aproveite esse momento para crescer. Aproveite esse momento para reconhecer que você precisa de Deus. E reconhecimento de que se precisa de Deus não é ser ignorante ou não é virar as costas para a ciência. Fé e ciência podem caminhar em paralelo. Cada uma tem a sua função. Jesus, entre os seus discípulos, um dos seus apóstolos era médico, o Dr. Lucas. Jesus nunca foi contrário e nunca falou que fé colide, que fé contradiz a ciência e vice-versa. Existe espaço para as duas coisas. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos crer que a ciência é um grande instrumento, mas que ela não tem resposta para tudo e nunca vai ter. Quando ela descobre as coisas mais atuais, sempre surge uma novidade para que ela então se empenhe para nos atualizar
e vir ao socorro da humanidade que precisa dela, porque ela é um instrumento essencial nas mãos de Deus e essencial também para o bem-estar da sociedade. Da mesma forma, eu quero dizer para você, viver com o Senhor Jesus, crer nele, também é essencial para a humanidade. Sabe por quê? Porque a ciência não pode resolver. O Senhor conforta os nossos corações, o Senhor resolve, o Senhor então vem com a resposta dele que excede a todo entendimento humano. Então, querido, se você está aí intranquilo com o que está acontecendo, eu gostaria de dizer para você, Deus não está indiferente a nada disso. Ele quer vir com o seu bálsamo, Ele quer vir com o seu consolo, para que você então se sinta fortalecido e se sinta guardado por Ele. Deus é Senhor de todas as coisas. Ore comigo mais uma vez. Deus, nesse momento, eu ouvi a Tua palavra e eu quero confessar ao Senhor que a Tua palavra nos diz que nós precisamos da ciência e também do Senhor. Que o Senhor venha a ser o nosso amparo, que o Senhor venha a ser aquele que sempre há de nos dar o conforto necessário. Não permita que o nosso coração fique mais intranquilo do que o necessário. Fortaleça a fé, Senhor Deus, desses que estão ouvindo a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.